Olá, pessoal. Boa noite. Estamos de volta com o primeiro podcast de 2026. Espero que todos que me acompanharam durante o ano de 2025 estejam assistindo aqui também, seja com saúde, seja com a família. E espero que você continue nos seguindo também no ano de 2026. Hoje nós temos aqui um amigo muito especial que eu fiz questão de convidá-lo para vir fazer a abertura do meu primeiro podcast de 2026, que vai ser Rodrigo Lopes, Além do Palanque. Nós voltamos em 30 segundos, eu espero você. O Parque Ambiental é o nosso cartão de visita. Nos 18 hectares de rica biodiversidade, são promovidos programas de educação ambiental e de visitação de alunos e comunidade. O parque abriga a primeira trilha em área reabilitada de Minas Gerais. O viveiro produz mudas de árvores nativas utilizadas na reabilitação de áreas mineradas e doadas para a comunidade. É a Alcoa Poços de Caldas, ajudando a construir um futuro melhor para todos e todas. Pessoal, excepcionalmente, essa noite nós estamos transmitindo apenas pelo Rosângela Jornalista no Facebook. Então, logo a gente termina esse bate-papo, a gente vai subir no Instagram e também no YouTube, tá bom? Siga a gente aí pelo Facebook da Rosângela Jornalista. Como eu disse, logo que eu abri aqui o podcast, nós estamos tendo o prazer de receber o Rodrigo Lopes, nosso deputado estadual. Eu não poderia perder a oportunidade, ele está de férias, está na cidade, e eu o convidei para ser o meu primeiro entrevistado de 2026. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter deixado a família mais um pouquinho, né? Porque durante o ano todo você trabalha aí o ano inteirinho. E vir falar com a gente aqui no podcast. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado, Rosângela. Uma alegria poder estar aqui, uma honra poder estar abrindo esse podcast do ano de 2026. Né? Começamos o ano aí com muito otimismo, com muitas expectativas e com muito trabalho, né, já programado aí para todo o ano. Então eu agradeço a oportunidade. Da mesma forma que é o primeiro podcast de 2026, é a minha primeira entrevista também de 2026 para um veículo de comunicação. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Amanhã de manhã eu vou estar na Rádio Nova Brasil. Então, a gente começa aqui a nossa, né, relação aí de entrevistas em Andradas e região, aqui pelo Andradas Podcast, através aí da página Rosângela Jornalista. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Todos que me conhecem e que acompanham o meu trabalho sabem que a minha amizade com o Rodrigo vai muito além de política. Eu tenho amizade com o Rodrigo já há mais de 25 anos. Então, é uma amizade que perdura e que tem um respeito mútuo entre eu e o Rodrigo. Eu tenho idade para ser a mãe do Rodrigo, né? Então eu tenho um carinho muito, muito grande por ele mesmo, até porque ele foi um dos primeiros a acreditar no meu trabalho e quando foi prefeito, quando esteve presente, a gente nunca teve problemas para chegar até a administração, fazer uma entrevista e sempre era assim, ó, quer que manda as perguntas? Rosângela, pode vir para cá que eu faço ao vivo com você. Então, isso é muito bacana, né? Isso dá segurança para a gente e faz com que a gente sempre procure estar perto dessas pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho. Rodrigo, para a gente começar, no finalzinho, pessoal, eu preparei aqui, vou pegar o Rodrigo de surpresa aí, eu vou fazer um quiz com o Rodrigo, tá? Mas vai ser no finalzinho da nossa conversa. Agora, eu queria que você falasse para a gente, desse um panorama aí, Rodrigo, de 2025. Foi corrido, foram muitas entregas, foram muitas emendas para várias cidades. Faz aí para a gente um resumo. Rosângela, foi um ano de muito trabalho, né? O ano de 2025 foi um ano em que nós conseguimos entregar a Minas Gerais, em termos de Assembleia Legislativa, toda a legislação necessária para que o Estado saísse do regime de recuperação fiscal para entrar no Propag, que é uma nova política de financiamento da dívida do Estado. Então, isso foi fundamental. Nós, no ano de 2023, nós batemos muito contra essa questão do regime de recuperação fiscal. Havia, né, uma grande preocupação naquele sentido. O presidente da Assembleia esteve junto conosco na época com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se propôs a construir uma alternativa e durante todo o ano de 2024 foi trabalhado em Brasília para construir a alternativa, que foi concluída no final de 2024. E no ano de 2025 coube à Assembleia Legislativa legislar para que o Estado pudesse aderir ao Propag. Então, essa legislação ela passou, primeiro, autorizando o Estado a aderir ao Propag, segundo, autorizando o Estado a dar as garantias que esse novo regime de financiamento da dívida exigia. Primeiro, entregar
a possibilidade do Comprev, que é a compensação previdenciária, de valores creditórios, que é a dívida ativa do Estado como possibilidade de crédito, a possibilidade da Codemig, da Codenge, a possibilidade do Minas Gerais Investimento, que também é uma empresa, autorizamos a privatização da Copasa, construímos e discutimos muita questão dos imóveis, a federalização, a cessão, e esse foi o único projeto que não foi votado no ano de 25, porém ele está pronto para votar em segundo turno plenário no início do ano de 26. Mas nós podemos dizer que todo o arcabouço possível, tanto é que o governo federal assinou no dia 31 de dezembro a entrada do Estado de Minas Gerais no Propag. A saída aconteceu em meados de dezembro do regime de recuperação fiscal e a entrada no Propag, explicando para a população de uma maneira bem prática o que significa isso. O Estado de Minas Gerais tem uma dívida com o governo federal de mais de 170 bilhões de reais. Uma dívida que foi contraída nos anos 90 e que ela veio se somando, e o governo federal cobra do Estado de Minas Gerais, de todos os estados da federação, 4% de juros ao mês. É um juro de agiotagem, nós podemos dizer assim. Absurdo e impossível de pagar, né? Exatamente, ou seja, pagando 4% ao mês, a dívida vai dobrar a cada 2 anos, né? Então isso torna o Estado, em um determinado momento, inviável. Diante disso, né, o governo federal, em um determinado momento, propôs o regime de recuperação fiscal, que era o Estado congelar reajuste de funcionário, congelar aumento de despesa com o pessoal, uma série de vedações que foram colocadas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Por 10 anos, só que ia chegar em 2035, 2036, nós ainda estaríamos devendo 210 bi, ou seja, a dívida não ia diminuir. Tá certo que há toda a questão de atualização, mas a dívida ia aumentar numericamente. Então, diante disso, a construção do Propag foi da seguinte maneira: o Estado pode dar 20% em garantia em patrimônio. Codemig, Codenge, Copasa, Semig, enfim, tudo aquilo que o Estado tem de patrimônio que some até 20%. E o restante da dívida parcelada em 35 anos a um juros de 2% ao mês, e desses 2%, 1% para o fundo de participação dos estados e o outro 1% reinvestido no próprio estado em ações de educação, em ações voltadas para o desenvolvimento do estado, ou seja, praticamente tiraria-se o pagamento de juros porque haveria um reinvestimento dentro do próprio estado. E foi nesse sentido que nós trabalhamos, para poder devolver ao estado a capacidade de investimento. Da maneira com que nós trabalhamos, diminuindo 2% de juros ao mês, a gente libera cerca aí de 3 a 5 bi, né, de acordo aí com a oscilação, para que o Estado possa fazer investimentos de maneira geral. Então, nós acreditamos que cumprimos nosso papel. Além dessa grande missão que nós tivemos na Assembleia nesse ano, nós votamos diversos projetos, né, de minha autoria. Até o momento, nós temos 10 leis aprovadas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Nós temos aí relatoria de mais de 80 projetos de lei dentro da Comissão de Administração Pública. Diga-se de passagem, inclusive os projetos do Propag foram relatados por mim. E nós tivemos oportunidade, dentro das comissões e dentro de plenário, de fazer inúmeras construções importantes para o âmbito do Estado de Minas Gerais. Vamos seguir, né, fazendo esse trabalho. 2025 também foi um ano de visita, né? Nós visitamos mais de 100 municípios onde nós trabalhamos, seja com prefeitura, seja com vereadores, seja, né, com instituições hospitalares, com outras entidades filantrópicas, garantindo recursos para viabilizar a ação e a atuação nesses municípios. Então são parcerias importantes e eu considero que foi um ano muito promissor, né? 3 anos, agora o dia 1º de dezembro, 1º de fevereiro, completa 3 anos do nosso mandato. Sim, como deputado estadual. E eu tenho a dizer que eu me sinto muito realizado e, acima de tudo, eu me sinto, né, no dever de seguir trabalhando pela população, até porque nós temos ainda muitas entregas e muito trabalho a se fazer nesse ano de 2026. Rodrigo, você acabou de falar aí que no dia 1º de fevereiro completa 3 anos, né, que você está aí à frente, lá nos representando ali na Assembleia Legislativa. Era o que você esperava? Ou foi além das suas expectativas?
ser deputado estadual e representar tanto... como a gente falou, você foi eleito em algumas cidades, mas você representa os 853 municípios de Minas Gerais, né? Foi diferente do que você imaginava? Foi mais pesado? Enfim, uma avaliação. Rosângela, nós podemos dizer que os 77 deputados e deputadas do Estado de Minas Gerais representam mais de 20 milhões de habitantes do Estado. É uma grande responsabilidade. Aliás, fala-se, né, e é um fato, que Minas Gerais que elege, né, o presidente. Com certeza. Todo mundo que ganhou a presidência passou primeiro por Minas. Né? Então, nós temos aí 853 municípios com 77 deputados, ou seja... um deputado para cada 11 municípios praticamente, né, no contexto geral aí. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande honra, uma cidade como Andradas, poder ter um deputado estadual que represente a cidade. Além de Andradas, nós temos outras inúmeras cidades pelas quais nós trabalhamos e representamos o povo mineiro de maneira geral. Eu confesso que eu trabalhei no Legislativo como assessor da Câmara entre os anos de 2008 e 2012, gostei demais, mas eu trabalhei no bastidor. Depois eu tive 8 anos de experiência no Executivo. E eu confesso que eu estou adorando trabalhar no Legislativo Estadual, né? Até porque existe uma condição temporal dos poderes, né? O Legislativo planeja o futuro, o Executivo executa o presente e o Judiciário julga o passado. Então, a responsabilidade do Legislativo, ao trabalhar com a previsão orçamentária, ao trabalhar com o plano plurianual, ao trabalhar com as ações e a legislação de desenvolvimento do Estado, ela traz para nós uma grande responsabilidade, um grande comprometimento. Quando a gente trata da dívida do Estado, nós estamos falando o seguinte, nós estamos resolvendo o problema das futuras gerações. Então, a gente está trabalhando com planejamento, né? Quando a gente vai lá e olha que tinha um monte de dinheiro no caixa das prefeituras, de recursos da saúde, que eram recursos vinculados, que não estava sendo utilizado, e tinham filas e filas de cirurgias para se fazer, tinha tantas necessidades, nós fomos lá em 2023, aprovamos uma legislação que permitiu a utilização desses recursos para outras áreas da saúde que não era aquela especificamente vinculada. Nós colocamos um dinheiro que estava parado nos cofres das prefeituras para atender o interesse da população. Esse é o papel, efetivamente, de se planejar o futuro, de conseguir ter a sensibilidade de olhar para essa realidade da população e falar assim, nós podemos ir além nesse sentido. Quando a gente olha para a Copasa, uma empresa extremamente rejeitada em todo o estado de Minas Gerais, pelo serviço de má qualidade que presta, não pelos seus servidores, mas pela falta de investimento, e não é desse governo, ela vem de anos e anos e anos, porque eu brigo com a Copasa para prestar serviço de melhor qualidade há muito tempo. Eu brigo por investimento da Copasa desde quando eu estava na prefeitura, e isso não acontecia. E a gente vai pelo caminho de buscar uma privatização em vias de garantir que, de fato, nós tenhamos até 2023 água tratada para toda a população do estado, esgoto tratado para pelo menos 90% da população do estado, cumprindo as determinações da legislação federal de saneamento. Então não é simplesmente vender a Copasa para pôr dinheiro em caixa. Não é essa a função do poder público, não é fazer caixa, não é guardar dinheiro, mas é utilizar esse recurso para um fundo de equalização, para garantir que a população tenha uma tarifa módica, uma tarifa acessível, tenha tarifa social e, ao mesmo tempo, tenha a entrega do serviço que precisa ser disponibilizado à população. É esse o sentido da coisa. Então, eu posso dizer o seguinte, que o Legislativo Estadual tem me dado uma oportunidade de muito crescimento, né, além de, com certeza, me realizar muito. Tendo vivido o Executivo, poder hoje viver o Legislativo na esfera estadual, trazendo a minha contribuição para o Estado de Minas Gerais. Com certeza. Rodrigo, voltando um pouquinho aí, eu gostaria que quem está nos assistindo, eu tenho certeza, porque a gente conhece, né, as pessoas que assistem realmente porque gostam do trabalho, e tem outros que assistem para depois fazer cortes e cobrar, né, usando de mentiras aí para fazer intriga, vamos falar o português claro. Na sua gestão como prefeito aqui em Andradas, você rompeu com a Copasa, você pediu a retirada da Copasa, você denunciou a Copasa e ela não saiu, isso não aconteceu. Eu queria que você deixasse isso claro, porque eu tenho certeza que a hora que a gente terminar esse bate-papo gostoso, vai ter gente que escreveu assim, mas você foi prefeito por 2 vezes e não tirou a Copasa. E a gente acompanhou isso que aconteceu. E a Copasa hoje trabalha aqui
se salvo engano, sem contrato desde 2019. Né? É importante deixar isso muito Sim, claro, com certeza. que a gente começou todo esse debate ainda no ano de 2017, quando o Guto era presidente da Exato, Câmara, foi um debate que nós tivemos, nós levamos a população para audiência pública e nós caminhamos. No ano de 2018, nós fizemos o rompimento, a anulação do contrato. Fomos o primeiro município do estado a anular um contrato vigente da Copasa. E a Copasa judicializou. No ano de 2019, nós ganhamos o direito de poder licitar e colocar uma empresa. Nós contratamos uma modelagem, nós deixamos uma modelagem pronta de uma nova licitação, nós abrimos o processo licitatório. O certame seria em agosto de 2020. Houve uma ação judicial que suspendeu a abertura dos envelopes naquele momento. Nós recebemos, salvo engano, 8 propostas que não puderam ser abertas por ordem judicial. Isso passou para o ano de 2021, eu já não era mais prefeito e quem está à frente da administração hoje optou por cancelar aquele processo licitatório e agora está se fazendo um novo processo. Mas há uma diferença. Nós lá modelamos para ter modicidade tarifária e não maior outorga, mas para ter uma tarifa mais justa para a população, porque a gente gostaria de ter uma água tratada, de qualidade entregue, mas sem exploração da população. Não é para encher o caixa da prefeitura de dinheiro e às vezes não ter a prioridade de reinvestir naquilo que a população precisa, ao contrário de garantir que a população pague menos, porque não tem milagre. No final, o recurso da tarifa sai do bolso da população. Se a gente não lutar para ter uma tarifa módica, é a pessoa, principalmente mais carente, que tem dificuldade de pagar no dia a dia, que vai ter a sua conta de água mais cara. Então isso é algo que precisa ser dito e falado. Mas que a Copasa está sem contrato em Andradas é desde 2019, né? Poderia já ter se feito um processo licitatório. Não entendo porque não foi feito até o momento, demorou-se tanto tempo para isso, mas a realidade é que hoje, no âmbito do estado todo, a Copasa será privatizada. E a gente espera que não mais apenas Andradas, mas que todos os mais de 600 municípios que têm contrato com a Copasa e os outros mais de 200 que não têm, mas que têm a sua solução individual ou que não têm ainda solução para o saneamento, possam, através das políticas públicas de saneamento, encontrar seu caminho. Porque a água é algo sagrado que precisa ser colocado à disposição da população em quantidade necessária, com modicidade tarifária e com o respeito que a população merece. Com certeza. Eu fiz questão absoluta de fazer essa reflexão junto com o Rodrigo, porque sempre quando a gente termina uma entrevista, principalmente quando essa entrevista é com o deputado, as pessoas, né, na intenção de confundir quem está assistindo, joga ali, mas por que ele não fez isso enquanto ele estava prefeito? Ele fez. Nós acompanhamos, e se vocês olharem nos jornais aí, o Andradas hoje, por exemplo, para trás, aí era manchete de capa. A gente fez muito, mas muita cobertura mesmo com relação à saída da Copasa na gestão do deputado, mas que, infelizmente, não aconteceu. E a Mas gente é até interessante, né? Rosângela, a gente chama essas pessoas aí de haters, né? Sim. Na verdade, são eles que fazem a gente crescer na internet, né? São os nossos espectadores mais assíduos, né? São os nossos admiradores secretos, né? Que muitas vezes não têm a capacidade, a competência para vir a público. Mas acompanha tudo que a gente faz, é impressionante. A grande maioria vem escondida atrás de fake, porque não são corajosos o suficiente para usar a sua cara. Mas eles nos ajudam demais, eles promovem. Então, quanto mais falo do nosso nome, né, a gente tem um trabalho sério e vocês são grandes promotores do nosso trabalho. Então, continuem que vocês estão ajudando bastante a divulgar o nosso nome. Com certeza, né? Eu acho que isso daí, eu acho que só enfraquece o lado de vocês aí, porque realmente seguir a gente que é bem agitado nas redes sociais não é fácil não, né? Seguir você é difícil, Rodrigo. Eu fico até enaltecido de ter gente que se dedica a acompanhar os meus passos para falar mal de mim. Isso é uma coisa interessante, é falta de serviço, né? É um amor platônico. E com certeza é sinal de que a gente tem alguma relevância, porque quem não tem relevância não tem seguidor, né? E mesmo quem segue para criticar tá tirando tempo da sua vida. Então, se eu estou sendo merecedor de que a pessoa tire o tempo da sua vida para me seguir, para fazer corte de vídeo, para fazer edição, para criar página hater, para falar mal, é sinal que a gente tem uma relevância para a sociedade. Não resta dúvida. E é sinal que a gente está no caminho certo. Eu fico sabendo que até o meu nome é citado nesses grupos aí. Obrigada, gente. Falem mal, mas falem de mim, né? Vai para aí, se Deus quiser, ano que vem eu estou completando 30 anos na cidade. Não é brincadeira e não é para qualquer um, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza. Rodrigo, o que você espera aí para
2026, né? Vai ser um trabalho árduo, mas em compensação você já é muito conhecido e você vem fazendo um trabalho exemplar. Eu acho que você vai ter muito mais facilidade para uma reeleição do que a sua primeira eleição. O que você acha? Qual que é a tua avaliação? Rosângela, primeiramente é importante destacar que 2026 seguirá sendo um ano normal de trabalho enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa, né? Então, independente aí de ser um pré-candidato ou não ser, né? E eu hoje estou na condição de pré-candidato à reeleição, nós vamos seguir trabalhando, até porque nós não paramos, né, desde o momento da nossa eleição. Então é um ano que eu acredito que vai trazer para a gente aí muitas, né, boas realizações. Temos as emendas parlamentares para ser entregue, temos as visitas para fazer aos municípios e no segundo semestre nós teremos o processo eleitoral. Né? Nós temos todo um trabalho hoje estruturado, né, em mais de 140 municípios. Nós trabalhamos hoje com o apoio de 17 prefeitos e prefeitas, né, por diversos municípios. Nós temos o apoio hoje de mais de 200 vereadores. Então nós temos diversas lideranças nessas mais de 140 cidades e é muito interessante que cerca de 40 cidades, elas não fomos nós que fomos lá buscar, até cidades de outras regiões do estado, do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, região central, essas lideranças nos procuraram para que a gente fosse trabalhar através, né, da expectativa que tiveram ali, acompanhando a nossa rede, acompanhando nosso trabalho na Assembleia. Essas lideranças foram nos procurar e dizer, nós queremos um deputado como você. Até relutei em alguns momentos, em regiões mais distantes, por achar que um deputado da própria região pudesse dar ali uma atenção, né, melhor, mas essas pessoas optaram, né, e eu tenho certeza que estão sendo bem atendidas. A gente tem tido uma relação muito próxima com várias cidades de outras regiões e a gente fica muito feliz por isso, né, por saber que o nosso nome tem sido motivo de confiança dessas pessoas, né, e com isso a gente vai cada vez mais ampliando a nossa responsabilidade, porque quando eu saio daqui e vou para uma comunidade lá da cidade de Novo Cruzeiro, lá no Vale de Jequitinhonha, uma comunidade chamada Córrego Grande, numa região chamada Novilhona, próxima a Setubinha, num sábado, às 2 horas da tarde, encontro com 300 pessoas reunidas para ouvir um deputado nessa comunidade que não tem acesso ao sistema de saúde no período de chuva, porque não chega carro por conta da condição das estradas, e eu tenho a condição de ir lá indicar uma ambulância 4x4 para chegar nessa zona rural e atender essa população, isso é motivo de muita realização e o dinheiro caiu agora na última semana de dezembro. Se Deus quiser, dentro dos próximos 90 dias, nós vamos estar indo lá entregar essa ambulância e ver o brilho no olho dessas pessoas, de saber assim, temos agora um socorro. Só quem morou no Campestrinho, na década de 90, e que vivia uma realidade parecida com essa, sabe o valor que isso tem para um distrito como esse. E é isso que faz valer a pena o trabalho nosso hoje enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa. Com certeza. Hoje, gente, como eu falei para vocês, é um bate-papo mais informal. Eu convidei o deputado para vir falar um pouquinho comigo aqui, para eu começar o ano com o pé direito. Então, eu convidei o Rodrigo para vir falar com a gente aqui, né? Mas antes de eu entrar aqui no Kiss com o Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo, que eu acho interessante. Nós estamos hoje com uma Câmara Municipal muito atuante, né? Haja vista que eles conseguiram, é a primeira vez, né, que eu vejo aqui na cidade, os vereadores terem a seu dispor o projeto impositivo, a emenda parlamentar impositiva. Qual a sua avaliação? Você acha que isso vai beneficiar? É óbvio, né? Mas eu gostaria de ouvir de você. E será que a Prefeitura vai, de fato, porque a Prefeitura tem de 1º de janeiro até 31 de dezembro para repassar essas verbas aí. Qual a sua expectativa? Rosângela, eu sou da área da administração pública também, né? Além de ser formado professor de geografia, sou formado em administração pública e hoje estou concluindo meu mestrado nessa área. Eu acredito muito que se a gente fosse olhar no cerne da gestão, né, do ponto de vista geral, o executivo deveria fazer toda a administração do orçamento, né? As emendas parlamentares foi um processo que se criou no Brasil e que tornou praticamente um semipresidencialismo, né, ou um governo misto entre parlamento e executivo. É um regime diferente, por exemplo, do americano. Sim. Mas é um modelo que se tem.
né? Então, quando você está olhando pela visão do executivo, você fala assim, não, o orçamento é meu, né? Eu que tenho o direito de escolher as prioridades, né? Hoje, estando no legislativo, eu continuo acreditando que se as coisas funcionassem da maneira que devesse, se não houvesse muitas vezes a perseguição ao legislativo de oposição, seria interessante que o executivo comandasse o orçamento. Na medida em que há um tipo de protecionismo de quem é base e há, de fato, uma dificuldade de quem é de oposição, a emenda parlamentar ela passa a ser uma ferramenta para que a comunidade que elegeu o seu deputado, o seu vereador, ela possa ser atendida pelas emendas. As emendas são de cunho impositivo e obrigatório. Então, ou seja, se um governador ou se o prefeito deixar de executar uma emenda indicada pelo parlamentar, isso pode ser passível de um processo, inclusive, de cassação e de perda de mandato por descumprimento de uma norma impositiva. Então, por exemplo, assim, o governo do estado de Minas é muito correto com isso. As emendas impositivas, elas em regra são pagas até o meados do ano. A gente indica a emenda, né, genérica no final do ano, até o começo de abril a gente especifica as áreas para onde vai cada emenda e o governo tem honrado, eu pelo menos nesses 2 anos que eu indiquei emenda impositiva, até o mês de julho, a não ser quando tem algum problema na conta da prefeitura, que tem que refazer, tem que voltar, até o mês de junho geralmente está sendo pago. Então, eu acredito que isso é uma forma de fortalecer o trabalho. Achei muito coerente a maneira com que os vereadores fizeram a distribuição das suas emendas, pude acompanhar um valor expressivo de 518 mil. 50% de todos 50% eles da saúde, né? 518 mil. E eu vejo sim, Rosângela, uma Câmara muito atuante. Muitas vezes, né, tentou se polemizar aí nesse ano de 2025. Eu acredito que o Executivo, ao polarizar com a Câmara, fortaleceu ainda mais a Câmara, porque trouxe os holofotes para que os vereadores pudessem vir a público explicar para a população o seu trabalho. Sim. E a população pôde compreender. Então, eu acho que a prefeita ajudou muito os vereadores nesse ano, né? Acho que se a intenção fosse outra, o tiro saiu errado, porque fortaleceu a Câmara Municipal, inclusive em sondagens de pesquisa que a gente fez, é uma das câmaras mais bem avaliadas da região, do ponto de vista de trabalho pela população. Sim, sim. Né? Então, ou seja, houve um fortalecimento, são pessoas muito preparadas que hoje estão à frente do Legislativo de Andradas. Eu acredito que a gente está muito bem representado no que diz respeito ao Legislativo, cumprindo o papel deles, né, de legislar, fiscalizar, representar. Então, eu acredito que a população vai ter um grande ganho nos próximos anos com esse trabalho que os vereadores vêm desenvolvendo hoje na Câmara Municipal. Então, eu só tenho aqui que reconhecer e elogiar, né, o trabalho dos vereadores. E é importante destacar, o Ademir terminou aí o seu mandato no final do ano. O Ademir é uma pessoa que foi prefeito da cidade, que nós fomos adversários políticos, disputamos uma eleição, né, ele enquanto prefeito, candidato à reeleição, eu como candidato a prefeito naquele momento. Depois o Ademir veio a ser vereador no momento em que eu era prefeito, no segundo mandato, e foi um vereador de oposição durante os 4 anos, dentro desse contexto, e houve a oportunidade dele vir, né, a compor um projeto, né? O Ademir não tem compromisso eleitoral comigo de me apoiar nas eleições desse ano, não tem compromisso eleitoral de apoiar grupo político nosso, mas houve uma composição. E uma coisa que eu quero destacar é que o Ademir, ele passa por um problema de saúde, ele presidiu a Câmara durante o ano de 2025 e, salvo engano, ele teve uma falta apenas. Ele foi para a Câmara muitas vezes doente, com dor, mas foi lá, presidiu a Câmara e cumpriu o papel dele. Poderia simplesmente ter entregado um atestado, como muitas vezes é feito, mas ele cumpriu o papel dele ali. Então eu quero deixar esse reconhecimento. O Roberto também passou por um problema de saúde sério, mas que também, salvo engano, faltou em uma sessão só durante o ano todo, cumpriu o seu papel. E os outros vereadores, de maneira geral, né, que a gente acompanha o trabalho, a população pode acompanhar quem está presente, quem está ausente, e tem depois que fazer a sua avaliação de quem
quem está presente, quem participa de sessão extraordinária. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um controle muito rigoroso da minha participação na Assembleia, porque com certeza a população merece o respeito, né, do parlamentar. Então, tanto nas comissões, né, falta só mesmo em dias, né, muito relevantes de algum compromisso que eu não esteja em Belo Horizonte, que esteja em alguma missão em Brasília ou esteja em alguma missão no interior, mas em regra geral eu procuro estar muito presente porque a população paga o nosso salário e ela espera de nós um trabalho ali. Não é apenas o trabalho político de bater no ombro, né, de fazer ali a relação pública. Né? O parlamentar tem um trabalho dentro do parlamento que ele precisa ter a responsabilidade de cumprir isso aí com muito zelo. Eu também tenho acompanhado o trabalho da Câmara e realmente eu já falei aqui por várias vezes que é a Câmara que mais me tocou mesmo, porque o pessoal não passa pano, não. O pessoal está fazendo um trabalho bem feito e está honrando, né, aqueles que confiaram o voto neles. Vamos esperar. Tomara a Deus aí que esse ano os 9 vereadores compareçam na sessão, que é o que a gente espera, né? Para isso todos eles foram eleitos. A gente sabe que todos, com exceção de um, mas a gente sabe que os demais participam. A gente sabe também que tem o fator doença, mas ninguém fica doente 12 meses, né? Meio complicado. Eu, como jornalista, eu tenho obrigação moral e ética de cobrar e vou seguir esse ano cobrando também. Se você que está nos assistindo, eu vou fazer uma brincadeira com o Rodrigo agora para mostrar o Rodrigo, o lado humano do Rodrigo, que a gente já conhece há muito tempo. Mas se você tem alguma pergunta, se você quer mandar alguma pergunta para o Rodrigo, pode mandar aí. Aqui a gente não combina nada e é ao vivo e a cores. A gente está aqui, quem tem horas aí para mim falar? 19h26 de terça-feira, hoje é dia 6, dia de... Santos Reis. Santos Reis, olha, a gente está aqui com o pessoal aqui. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, manda, tá? Mas pergunta séria, com educação, com respeito, porque o André dos Podcasts é um trabalho sério que a gente faz aqui. Rodrigo, quando eu comecei o nosso bate-papo aqui, que eu coloquei o título Rodrigo Lopes, Além do Palanque, é que eu vou querer fazer uma brincadeira com você aqui agora, para que as pessoas te conheçam mais e também que a gente comece, né, um 2026 bem leve, porque esse é o primeiro de muitos podcasts que o Rodrigo vai voltar para fazer com a gente aqui. Eu já queria deixar o convite também para o deputado do Estado Federal, Rafael Simões, que está fazendo um excelente trabalho também em Pouso Alegre. Gostaria que ele viesse aqui falar do Hospital do Câncer, que ficou espetacular. Eu mesma, quando estive lá, quando ele nos levou para conhecer o esqueleto do hospital, é óbvio, eu saí de lá pensando assim, gente, ele vai cumprir os 4 anos de mandato e não vai ter feito nem o primeiro andar desse hospital. Vai lá para vocês verem que espetáculo. E ele esteve aqui no encontro de lideranças e me disse que até o final do mandato ele entrega o hospital inteiro pronto. Isso é muito bacana, né? Isso é uma participação. Rodrigo, vamos lá. Bem curto e grosso. Café passado na hora ou chá requentado? Ou café requentado, desculpa. Com certeza é um café fresco e quente, né? Ainda mais um mineirinho, hein? E fé não pode ser morno. Não. Tem que ser quente, né? Então, com certeza, um café passado na hora, pelando de preferência. É isso aí. Andradas de manhã cedo ou andradas à noite? Andradas sempre, né? Andradas é maravilhosa de manhã, à tarde, à noite, em dias de sol, em dias chuvosos. Andradas é o amor da nossa vida e, com certeza, é Andradas sempre. Com certeza, Andradas hoje. Reunião longa ou conversa direta? Papo reto, né? Conversa direta, objetiva e prática, né? Eu tenho muita dificuldade com coisa sem propósito. Eu tenho muita dificuldade para conversar com quem não tem propósito. Então, as pessoas que querem conversar comigo, pode ser direto e prático, que a gente já tenta resolver na hora. Bacana. Ouvir a população ou falar na tribuna? Ouvir a população para falar na tribuna. Gente, esse homem é completo. É uma resposta, ele já justifica, é uma pergunta, ele justifica a resposta. Muito bacana isso. Nós temos que ouvir a população para falar na tribuna aquilo que a população nos fala, né? Então, não tem como uma coisa ou outra, né? Primeiro ouvir, depois falar. Na tribuna. Política a gente aprende, política se aprende mais na faculdade ou na rua? Na rua, com certeza, né? A faculdade pode nos dar ali as diretrizes e a história.
mas é a rua que nos ensina o propósito. Não tem melhor pesquisa política do que o olhar das pessoas, do que o abraço que a gente recebe das pessoas na rua, do que a cobrança e a crítica que muitas vezes a gente recebe. Isso nos traz para a realidade e para a possibilidade da gente acertar mais e errar menos. Se fechar dentro de um casulo é pedir para errar, com certeza. Com certeza. Político só aparece em Andradas em época de eleição. Concorda? Eu discordo, né? Eu tô aqui o tempo todo, não só em Andradas, mas em toda a região. Na época de eleição a gente pede voto, até porque a gente não pode pedir voto quando não é época de eleição. Né? Papai Noel só aparece no Natal, Sim. Não tem como aparecer Papai Noel na Páscoa nem no Dia das Mães, vai ser estranho. Então é óbvio que as pessoas só vão ver político pedindo voto no período eleitoral. Agora, todo mundo que nos acompanha sabe que durante os 4 anos sempre puderam ter o nosso contato, nos acionar, e a gente nunca faltou em todos os momentos que as pessoas nos procuraram. Aliás, essa pergunta minha, eu errei aqui, era para você falar se é verdade ou mito. Que político só aparece em Andradas em épocas de eleição. É verdade ou mito? Ué, pode ser verdade para alguns. Sim. Né? Tem aqueles Copa do Mundo, né? Exatamente, de 4 em 4 anos sair. De 4 em 4 anos e que vem só nos momentos de festa, né? O nosso casamento com Andradas não é só para inauguração, não. O nosso casamento com Andradas é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. A gente chora junto e a gente comemora junto também. Com certeza. Verdade ou mito? Que deputado estadual consegue, sim, ajudar cidades do interior. Verdade. Com certeza a gente consegue muito ajudar a cidade do interior, né? Só quem não tem vontade mesmo. Com certeza. Verdade ou mito? Que críticas nas redes sociais atrapalham mais do que ajudam. Eu acho que é mito, porque Você acabou de falar como agora, eu disse, né? Quem nos critica, nos estimula e ao mesmo tempo levam as pessoas a ter mais curiosidade de conhecer o nosso trabalho. Com né? certeza. Então, os nossos admiradores secretos que não têm coragem de assumir, mas que criticam, sigam firmes lá, porque a gente segue firme aqui. Se a crítica for justa, a gente tem que aceitar. Se a crítica for mentirosa, a gente tem que explicar. E se a crítica for moral, tem a justiça pra gente resolver e a gente resolve lá. Não resta dúvida. Mito ou verdade? Quem entra na política precisa abrir mão da vida pessoal. É uma grande verdade, né? A gente vive 80% para a política e 20% para a nossa vida pessoal. Né? A gente tem que deixar de lado a família e muitas vezes os nossos desejos pessoais para poder se dedicar. O telefone ligado o tempo todo e sempre à disposição da população. Quem não gosta de barulho de cabaça, não carregue de duas. Esse é um ditado muito sério. Quem não gosta de gente não vai mexer com política, vai plantar batata, vai fazer outra coisa. Quem não sabe brincar não desce no parquinho. Com certeza. Não é? Situações no dia a dia. Rodrigo Lopes está andando aí no centro de Andradas e um morador reclama da saúde. Qual a sua primeira atitude? Primeira atitude é pedir para a pessoa buscar uma solução junto ao serviço de saúde do município. Talvez possa estar sendo um equívoco, talvez a pessoa foi atendida pela pessoa errada, talvez ouviu uma informação errada, né? E a partir do momento que ele procurou e se segue sendo mal atendido, se segue não tendo o respaldo adequado, a gente procura dar as orientações a eles, inclusive, se for o caso, procurar até o Ministério Público a via judicial para ter o atendimento devido para aquilo que ele necessita. Com certeza. Um projeto importante para o sul de Minas não avança. O que o deputado Rodrigo Lopes faz? A gente segue cobrando o governo, né? Se o projeto segue parado, o governo precisa de votos dentro da Assembleia, ele precisa do apoio do deputado. E se é algo que para mim tem preço, é a região que eu represento e o preço é inestimável. Então, se o governo precisa de mim para aprovar os projetos do seu interesse na Assembleia, ele tem que atender bem a minha região. Do contrário, ele não vai poder contar com o meu apoio quando ele precisar. E é interessante que o governo sempre vai precisar da base política em pautas que não são tão populares. Porque em coisa boa até a oposição vota. Sim, com certeza. Né? Então, ou seja, se o governo precisa tomar uma atitude em determinado momento, que pode num primeiro momento não ser bem visto, mas que é necessário, porque tem coisa que é necessário, injeção não é gostoso de tomar, mas precisa tomar muitas vezes para cortar uma infecção, um problema de saúde. Então, da mesma forma, governos precisam tomar atitudes drásticas em determinados momentos. E eu estou sempre à disposição, desde que seja justo aquilo que tem que ser feito, desde que não seja nada ilegal. Porém,
a minha região, a minha cidade, as minhas demandas, elas precisam ser atendidas. Resolver nos bastidores ou falar abertamente com a população? Existem os dois lados. A população precisa ter a informação clara do trabalho que o deputado desempenha. Agora, a construção, ela depende muitas vezes de muita ponderação, de tempo, de construção, e isso muitas vezes se dá nos bastidores. No entanto, é fundamental que a população tenha conhecimento da transparência do trabalho feito pelo parlamentar. Agora, Andradas no coração. Um lugar de Andradas que te representa? Campestrinho, com certeza. A resposta a gente até já sabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Vocês devem estar falando... É a primeira vez que eu faço esse tipo de quiz aqui. Obviamente que tem aqui uma ajudinha do GBT, tá bom? A gente tem bastante ideias, mas de vez em quando pegar uma ajuda aí de um site GBT também ajuda. Você já está eu já tô avançada na inteligência artificial. E agora eu vou começar a me adiantar na inteligência artificial. É o mundo, né? Está caminhando para isso. Rodrigo, um problema da cidade que ainda te tira o sono. Santa Casa, nós precisamos fazer com que em algum momento o nosso hospital ele deixe de dever o tanto que deve, né? Porque vir a público dizer que deve 30 milhões, mas que está tudo bem, é algo que não me deixa tranquilo de jeito nenhum, né? É uma instituição que ela precisa ter saúde financeira e ter viabilidade, assim como a gente lutou para que o estado de Minas Gerais tivesse, nós precisamos lutar e eu estou aqui à disposição, inclusive estou destinando recursos no próximo ano para resolver o problema da energia, para colocar fotovoltaica, e já me coloquei à disposição porque hoje há viabilidade, o estado precisa habilitar pelo menos mais 40 leitos de UTI no sul de Minas e há a possibilidade de 10 deles serem Andradas, então aquilo que depender de mim, já fui até a Pilar, já coloquei à disposição e a gente vai trabalhar para que o nosso hospital em algum momento ele seja sustentável. Então esse é um grande problema que me preocupa demais. O Rafael Simões fez uma reflexão na Câmara dos Deputados em Brasília essa semana, está na minha página inclusive, dizendo que precisa ser feita uma avaliação de onde o dinheiro está sendo destinado, porque muitos hospitais estão recebendo dinheiro e não estão sabendo usar. Então vem bem de encontro com o que você falou aí agora. Exatamente, a gente está aqui para somar, né? Nós estamos aqui para ser parceiro. As discordâncias que nós tivermos, nós sempre vamos colocar, mas Andradas acima de tudo, e a Santa Casa é uma solução que nós precisamos construir em conjunto, porque no final todo mundo precisa de um hospital se algum momento tiver um problema de saúde. Ali é a casa que todos nós passamos, né? Rodrigo, algo bom de Andradas que pouca gente reconhece? O vinho, né? O vinho de Andradas é maravilhoso, né? É muito reconhecido e valorizado por todos nós, agora é Andradas reconhecido oficialmente como capital mineira do vinho e o Graças mundo... você, né, que é o... Eu sou autor do projeto. Sim. Mas a minha meta é que o estado de Minas conheça, tanto que cada um dos 77 deputados sabe do vinho de Andradas, porque já ganharam 2 garrafas do deputado Rodrigo Lopes nesses 3 anos de mandato. E eu quero que Minas inteira conheça o vinho de Andradas, que o Brasil inteiro conheça o vinho de Andradas e por que não o mundo todo conheça e valorize o nosso vinho. Com certeza. Ser deputado estadual hoje é? Ser deputado hoje é uma missão a serviço do povo de Minas Gerais, que a gente trabalha dia e noite para poder honrar cada pessoa que confiou o seu voto no dia da eleição e acreditou no nosso trabalho. Então, para mim, é uma missão que eu levo isso até o último dia, trabalhando muito para honrar a confiança do povo mineiro. Com certeza. E para finalizar, se o Rodrigo Lopes não fosse político, estaria fazendo o que hoje? Olha, Rosângela, é algo improvável até da gente construir, né? Eu me vejo sempre na questão da educação enquanto professor, né? Gosto demais, mas eu também vim da roça, né? E tenho muito orgulho de ter vivido essa realidade, essa experiência na roça, mas eu estaria fazendo o que fosse necessário, né? Até porque eu nunca tive medo de serviço. Meu pai sempre falou assim, ó, aprende o serviço da roça que é o mais difícil, você não vai fazer nada tão difícil quanto trabalhar na roça. E de fato, eu costumo dizer que o homem do campo ele precisa de Deus para chover, mas não chover tanto, para fazer frio, mas não fazer tanto, né? Ele precisa de Deus para que haja produção, é uma indústria a céu aberto, e no final do ano precisa fechar as contas, precisa pagar, né? Quem põe preço
no que o produtor compra é quem vende, quem põe preço no que o produtor vende é quem compra, então o produtor sempre fica nas mãos, por isso que essa também é uma pauta que a gente trabalha muito. Mas eu estaria, se não fosse político, entre a agricultura e a sala de aula, com certeza, com muito orgulho, trabalhando sempre pela população. Mas eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão nos assistindo gostaria de te ver na política mesmo, é onde você está e é onde a gente quer que você continue, né, nos representando e fazendo um trabalho tão bem feito como você vem fazendo. Eu falei no início desse nosso bate-papo gostoso aqui com o deputado estadual Rodrigo Lopes que eu quis abrir o nosso podcast de 2026 trazendo o Rodrigo, que é o meu amigo, acima de tudo meu amigo há muitos anos, para poder abrir esse podcast aí e a gente começar literalmente, sem fazer alusão a nada, começar com o pé direito mesmo, começar com pessoas que conhecem meu trabalho, respeitam meu trabalho, sempre, sim, estou na cidade, posso te dar uma entrevista, nunca se negou a fazer qualquer tipo de explicação, informação, que a gente, quando procura por ele, ele está disposto a falar com a gente. É isso que a gente quer, gente da gente, conversando com a gente, e a gente vai torcer aí e fazer um trabalho excelente para que durante todo esse ano de 2026, até onde ele puder estar falando nas redes sociais, a gente vai estar convidando para vir falar com a gente aqui no Andradas Podcast. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso, que Deus te abençoe muito. Continue sendo essa pessoa que você é, franco, fala olhando nos olhos da gente, honesto, excelente pai, excelente filho, né? Excelente esposo. Que Deus te abençoe muito e muito obrigada por você ter aceito esse convite de vir abrir o meu podcast em 2026. Muito obrigado, Rosângela. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, né? E como você falou, né? Acho que a alusão, a gente fala, né, em superstição, a gente fala em tanta coisa hoje, não pode falar direita e esquerda, que já fazem alusão à questão política. Eu acho que a gente precisa das duas mãos, Exatamente. dos dois pés. Temos que todos os dias agradecer a Deus por ter a mão direita, por ter a mão esquerda, por ter pé direito, por ter pé esquerdo, porque nós somos pessoas autônomas e quem não tem é que sabe a dificuldade Exatamente. que tem que superar a cada dia para conseguir, né, muitas vezes ser aceito dentro de uma sociedade que, por mais que diga que é inclusiva, não é, que muitas vezes discrimina, que muitas vezes inclui, que muitas vezes não trata todos como iguais. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelas possibilidades que nós temos e nós temos que usar todas as ferramentas que nós temos em nossas mãos para fazer o bem sempre para as pessoas. Agradar a todo mundo é algo impossível. Eu nem perco tempo com essa preocupação de agradar todo mundo. Eu perco tempo em procurar a fazer aquilo que é correto. Não é simples no dia a dia enfrentar a vida pública. Da mesma maneira que não é simples ser pai, não é simples ser marido, não é simples ser filho, não é simples ser cidadão. A gente tem os desafios todos os dias, nós somos pessoas humanas, que temos acertos, que temos erros, mas é num conjunto das ações que nós fazemos, é que nós ao final conseguimos fazer as entregas que são necessárias da nossa vida. Né? O nosso propósito de pessoa, o nosso propósito de ser humano, o nosso propósito de cidadão, na profissão em que a gente tiver. Eu me coloquei à disposição da vida pública, né? Tenho aí 3 mandatos que a população me confiou, 2 de prefeito, 1 de deputado estadual, e eu continuo seguindo à disposição da população. Não é simples, não é fácil, não é algo que traz uma tranquilidade diária, porque é uma cobrança contínua e é assim que as coisas têm que ser. Na medida em que a gente se disponibilizou a estar aqui, é uma condição de vida que a gente tem que ter. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui do Andradas Podcast, da página da Rosângela Jornalista, de todos os veículos de comunicação de maneira geral. É como eu falei, da mesma forma que quando tem uma oposição, muitas vezes ela incomoda quem está no executivo, muitas vezes o político se incomoda pela cobrança da imprensa e eu considero a imprensa como uma voz fundamental. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais e a possibilidade da comunicação, embora alguns façam uso indevido dessa possibilidade de liberdade que todos nós temos, mas a imprensa continua sendo fundamental. O jornalismo de fato profissional, ele continua sendo importante para apurar fatos, para trazer informação verídica, para dar voz ao cidadão, para ser de fato um elo de ligação entre o cidadão e quem governa. A imprensa e as comunicações continuam sendo o quarto poder, né, que traz luz a tudo aquilo
que acontece dentro do Poder Judiciário, dentro do Executivo, dentro do Legislativo, e a gente precisa cada vez mais valorizar e garantir que tenhamos uma imprensa livre e capaz de trazer a verdade dentro de toda a questão. E quando quer fazer o seu editorial e quer trazer sua posição pessoal, também com certeza deve ser respeitado por todos nós. Nós vivemos, afinal, em um país democrático, graças a Deus, e eu sempre defendo a possibilidade de diálogo. Eu jamais posso concordar que a gente tenha um estado de ditadura, totalitário, autoritário, como tantas vezes a gente já teve no nosso país, como a gente já viveu em outros. Então nós temos hoje essa liberdade, que saibamos utilizar ela. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado a todos que nos assistem, que nos acompanham. Contem sempre com o mandato do deputado Rodrigo Lopes e saibam que o nosso trabalho é dia e noite, pensando sempre em cada um dos mais de 20 milhões de mineiros que nós representamos com a nossa cadeira dentro do Parlamento de Minas Gerais. Com certeza, a gente acompanha teu trabalho e sabe que é um trabalho sério, a gente sabe o sacrifício, né, que a tua família tem de ficar longe, mas também foi uma escolha deles também, né, da Elisângela, né, Elisângela, de ter o Rodrigo aí como deputado. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Você que ainda não assistiu, vai assistir mais tarde. Você pode assistir mais tarde no YouTube, pela Web TV Entradas Hoje, ou pelo Instagram. A gente vai tentar pôr essa entrevista inteira lá, porque mudou algumas coisas no Instagram e acima de 20 minutos as nossas lives têm caído. Queria agradecer mais uma vez você que esteve com a gente, que 2026 seja um ano de muita paz, de muito amor, de muita luz nas nossas vidas. E a gente volta no próximo podcast sempre com aquela primícia. Se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.